A paz de Jesus, amor de Maria. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vocês viram o primeiro vídeo que eu trouxe, foi a primeira parte. Eu disse que foi na Flórida, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Padre Luiz Toro debateu naquele vídeo, um vídeo de 1 hora, né? Esse vídeo recém aí, que está de 1 hora com esse pastor da mesa sentado lá do canto, aquele senhor de óculos. E agora vai ser com esse outro pastor aqui que está do lado do Padre Luiz Toro. É mais temático, um pouco sobre questão de pergunta e resposta, mais pergunta e resposta. O pastor faz pergunta para o Padre Luiz Toro, o Padre Luiz Toro responde, o Padre Luiz Toro faz pergunta a ele, também o pastor responde, né? Mas parece que ele não quer resposta, pastor. Acho que vai ser um debate frente a frente, testa a testa mesmo, né? Se inscreva nesse canal Tradição Católica de Debates, sempre trazendo de vez em quando no canal do Fábio Pentecoste, trazendo um vídeo bem antigo, às vezes eu posto algum daqui, desse canal lá, né? E vamos tentar aí dublar. Deixa eu ajeitar o fio. Vamos lá. Na realidade não quero fazer uma pergunta, porque há muitas, se fosse assim eu ia fazer. E está bem claro que sempre vai existir uma pergunta. Tá bem, e todos nós temos uma resposta, e vamos ter a resposta correta? Se eu digo alguns capítulos, alguns versículos, desgraçadamente, então, se nós somos pecadores, então vamos estar olhando o pecado do outro. E quando nós qualificamos o outro, quando nós julgamos ao outro, já estamos cometendo o mesmo erro dele. Porque estamos acusando, estamos julgando. E não só isso, quando eu aponto para o outro, já tem esse apontando para mim. Bem, o Paulo disse no versículo, o irmão Manuel disse aqui, que os que praticam tal coisa não herdarão o reino dos céus. Como disse também no princípio, eu penso que não é bom generalizar. No meu caso, eu não venho exagerar as coisas. Eu nunca ataquei a Igreja Católica Romana, nem a você. Nunca disse que eram bêbados, adúlteros, nunca chamei católico, não. Cada caso sabe o que traz em sua consciência. Cada um sabe o pecado que traz nas costas. E não importa quantas vezes vamos nos confessar. Nós confessamos diretamente com Deus. E vocês diante do sacerdote diretamente. Não importa quantas vezes vamos confessar. Se voltamos a praticar o pecado. Porque eu posso me confessar, segundo eu, Jesus tem mais autoridade do que o sacerdote para perdoar. Bom, eu não confessar diante de Jesus, eu não necessito do Padre, porque Jesus disse que não chamei ninguém de Pai na terra. Podia ser meu argumento bíblico isso aqui, certo? Responda isso. Não. Sim. Somente você pode contestar, sim. Pode. Muito bem. Não importa com quem eu me confesso. Se eu volto a praticar o pecado, as coisas erradas que eu estava fazendo antes da confissão, sigo sendo uma casa de maldade. Então, eu quero dizer com todo respeito que eu não posso dizer que eu estou na igreja correta. Eu não vou me meter no problema de Pedro. Eu entendi que Pedro foi dado a autoridade. Nós vimos aí. A Pedro sim deram a autoridade. Nós vimos isso. Quando Jesus disse a Pedro, toma, eu te dou as chaves do reino. Chaves do reino significa, é um simbolismo. As chaves significa autoridade. E ponto. E nós protestantes gostando ou não?
É, tem que tremer diante do Padre Nestor, ou então concorda com ele. No, no inconforme, porque esté inconforme o no, les puede valer. Así como si están ustedes inconformes con lo que yo digo también. Não, vocês estão. Bienvenidos al Vocês club. estão concordando comigo. Eu estou concordando com vocês. Entonces, Então, lo que yo quiero o que eu decir quero es, dizer é que si ustedes, se vocês puede haber muchos argumentos podem ter muitos argumentos manipulados de sua parte, da minha parte, cuando nosotros porém, intentamos quando nós tentamos manipular el hecho de que estamos cometiendo idolatría, no solamente uma coisa que estamos cometendo idolatria no nudismo, nas esmolas, nas dádivas, 1700, perdón de los pecados, ¿cómo se llama? Excomulgación, algo así. ¿Sí? Indulgencias. indulgência também. Ese tipo de idolatría no es el que me estoy Eu não refiro a esse tipo de idolatria. Isso é coisas erradas. Éxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, de 3 e 4, fala da idolatria. É o primeiro grande mandamento. me gusta mucho la versión E eu gosto muito da versão latino-americana que vocês usam, que diz: não terás nem pinturas, nem estátuas, latinoamericanas, a ellas ni las adorarás. ela não te salvarás. Entonces, Então, Éxodo 20, Êxodo 23, 4 e 5. Salmo 96, Salmo 96, 4 e 5, Salmo 97, 7, Salmo 115, de 4 ao 3, el 106, 106, 34 e 38, 1 de João 5, 21, hijitos, guardados, filhinhos, guardai dos ídolos, Levítico 19, Levítico 19, 4, versículo que dijo mi hermano e são, o meu irmão Luiz, eu ouvi dele, diz Levítico 19, 1, diz que sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. y en el versículo E no versículo 4 diz claramente contra de la idolatría. contra a idolatria. Primera los Corintios 12, 1 Coríntios 12, 12, Atos 15, 20, 21 e 25. Posso seguir com uma lista de versículos. si seguimos haciendo Se seguimos fazendo as mesmas obras que supostamente estamos arrependendo, então não estamos arrependendo. Arrependimento significa uma mudança, uma mentalidade, uma metanoia. Nem nós, protestantes, nem vocês mudaram. Então vamos conseguir seguindo essa divisão. Estamos dividindo a igreja de Jesus Cristo, por a qual ele morreu e ressuscitou. A minha exortação é essa, não para vocês católicos, senão para todos ser crente em Cristo. De verdade, viva o amor. Temos que viver o amor, isso é o maior mandamento. Se não amamos a Deus sobre todas as coisas, e não amo ao meu próximo como a mim mesmo, de nada me está servindo. Posso ter toda a sabedoria, toda a escritura, e expulsar demônios, tudo. Porém, se eu não tiver amor, eu não estou acusando ele, ao padre que não tem amor, qualquer pessoa. Se não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou. O presente mais grande que Cristo deixou é ame-se. Deixe-se de acusar uns aos outros. Na realidade, conheço milhares de pessoas que estão dentro da igreja romana que poderia tomar o testemunho e o exemplo do Padre. Eu acredito, por exemplo, olhar para mim e dizer, eu acredito nisso, nisso e aquilo. Entre vocês, há muitas pessoas que são bons cristãos, como aqui nos protestantes. Há muitas pessoas que fazem coisas maus entre vocês, como aqui também. Não comparem a pessoas lá da luz do mundo que são violadores das Escrituras. Eu não posso acusar ninguém, não posso sair aqui acusar os sacerdotes de violar as crianças, porque isso não faria Jesus, esqueci a palavra, pedofilia. Foi uma graça, foi um prazer estar aqui aprendendo do Padre Luiz. Foi uma honra conhecer ele pessoalmente, de verdade. Foi uma graça servir para vocês aqui hoje. Só que o padre vai tirar o couro dele pelo sovaco.
A los que lo hicieron, porque no todos lo hicieron. Eu estava pensando que você disse uma coisa que ele não generalizava. E estava generalizando, sim. Uma coisa que ele disse e outra e a coisa que faz. Eu já estava pensando nisso, já. Ó. Você generalizou aí. Muito bem. Antes de você se despeça, eu quero explicar uma coisinha aqui para você. Não para que você acredite ou não creia. Senão para que vejam. Êxodo 20, verso 4, Salmo 115, os versículos que você deu e outras mais que eu sei. Eu sei. Eu sei de memória, é memorizado. Então, esses versículos, eu quero de todo o meu coração explicar aonde está o seu erro. Querido irmão Saul. Luiz, chega para cá, Luiz, para ler a Bíblia. Chega para cá. Para nós ficar perto um do outro. Chega, Luiz, chega. Querido irmão, Saul. Deus não proíbe fazer qualquer imagem. Não. Você disse ter uma imagem. Se eu peço a você que você tire da carteira algum dinheiro, algum bilhete. Não tem. Não convém ter. Sabendo que se você tem alguma carta no seu bolso, nada pode dizer uma foto que ame a verdade. Aqui está o dinheiro, aqui está o dinheiro. Aqui está a verdade, aqui tem que mostrar a verdade. Nada que ame a verdade pode dizer que isso aqui não é uma imagem. Nenhum daqueles que ama a verdade. Aqui está, somente o mentiroso, aqui está. A imagem no dinheiro, né? Na mão do padre. Só o mentiroso pode dizer que isso não é uma imagem. O mundo inteiro pode saber que isso é uma imagem. Então, se isso é uma imagem, e você tem Saul, quer dizer que Deus permita algumas imagens. Porque se não permitisse, você não carregava dinheiro no seu bolso. Ou, se Deus proíbe e você tem, então você critica da gente, você também faz. Senão, você se engana. Sim, me permita explicar essa pergunta. Eu vou responder. Ele dá chance para que você me fale. Estou respondendo a sua pergunta, a sua interrogação. O mundo inteiro há de compreender com esse exemplo que tantos católicos como protestantes temos imagens. Êxodo 20, verso 4 é claro. Leia. Não terás imagens e nenhuma. Nenhuma em castelhano significa nenhuma. Como se explica que pode ter imagens no bolso? Isso estão permitidas. Veja, a palavra diz nenhuma. A palavra nenhuma a mim impõe sofrer. Se é nenhuma, porque vocês aceitam umas, a do dinheiro, e outras não. Agora, e por que vocês têm dinheiro? Porque tem alguma imagem, e nós temos da vez de licença. O Êxodo não proíbe qualquer classe de imagem. O Êxodo 20 proíbe uma só classe de imagem. Uma única. Que nós católicos não temos. Nós temos muitas. A imagem da mãe, das nossas fotos, vídeos pela internet, na televisão, temos dinheiro. Quantas imagens nós não temos? Temos várias. Nos lugares públicos também há várias imagens. Porém, qual é a única imagem que Deus proíbe?
a imagem de outro Deus. Isso Deus proíbe. Êxodo 20, verso 4. E a essa imagem de outro Deus, o povo judeu dava um nome. Ídolo. Não chamava imagem, chamava ídolo. O que é um ídolo? Uma imagem de um Deus falso, que não é Deus. Por isso vocês veem que antes do Êxodo 20 está o Êxodo 23. Não terás deuses. O contexto está falando no verso 3 de Êxodo 20. Não diz dos santos, não diz a Virgem Maria, não diz não terás santos, não terás Virgem Maria, não terás imagem dos santos, não diz. Diz, não terás deuses. E o que continua, vai ver que o que Deus proíbe não são imagens de dinheiro, nem imagem dos santos, nem da Virgem Maria. São imagens dos deuses, repita. Não terás deuses diante de mim. Não terás imagem. E nenhuma que tenha semelhança do que você vê no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Com a ajuda da lupa, vejam que está falando de imagens de deuses. Não te inclinarás a elas. Não da Virgem Maria nem dos santos. Quais imagens? Nem as honrarás. Quais as imagens? Porque eu... Aí vem. Sou Jeová, teu Deus. Forte. Zeloso. Zeloso. De uma imagem da Virgem? Não. Da imagem de um santo? Não. Da imagem que carregamos no bolso? A imagem do versículo 3, não terás outros deuses fora de mim, porque eu sou um Deus zeloso. Não faça imagem desses deuses, não se prostre diante delas. Para melhor explicação, Josué, capítulo 24, versículo 2, explica por que o Êxodo 20, verso 4, diz, não terás outros deuses. Explica por que proíbe as imagens. Você vai escutar. Saul. Na Bíblia protestante. Eu estou lendo na Bíblia de vocês, protestantes. Algo que tiraram sabedoria, Luiz disse. Eita, Luiz. Disse Josué a todo o povo. Escutem. Vejam o problema que proíbe as imagens de outros deuses. Assim diz Jeová, Deus de Israel. Vossos pais habitaram antigamente o outro lado do rio. Não está falando de outro povo, está falando do povo de Israel. Esse que disse, deu os mandamentos, não terás outros deuses fora de mim. Não façam mais deles. Por que proíbe Deus? Nossos pais, quando viviam no outro lado do Jordão. Abraão é nosso pai na fé. Veja o que diz a Bíblia. Abraão e de Jacó, que serviam a deuses estranhos. Porque Deus proíbe ao povo de Israel ter imagem de outros deuses, porque seus pais estavam contaminados do outro lado do Jordão, onde serviam a outros deuses. Então, quando passa ao outro lado, há um perigo. Se seus pais tinham outros deuses, que eram imagens, se seus pais tinham outros deuses, o perigo era que os filhos também tenham deuses. Por isso não terás outros deuses. Não façam imagem desses deuses. Por isso no versículo 14, ele vem exigir ao povo judeu. Escuta. Agora, pois, temam a Jeová e sirvam com integridade e verdade. Aqui está o detalhe, Só pode servir a outros deuses. Tem que servir a Deus com integridade. Tirem de dentro de vocês. Os deuses. O quê? Os deuses.
Coloca a lupa, o quê? Os deuses. Mais claro não pode cantar um galo. Dentro de vocês, tirem os deuses. Porque seus pais contaminaram do outro lado do Jordão. Ao passar o Jordão, vai que vocês também se contaminaram. Então, tirem os deuses. Não diz tirar a Virgem Maria, tirar os santos. Não, não. Não diz tirar o dinheiro, os bilhetes. Não. Destruir as imagens. Não, não, não está dizendo isso. Está dizendo que os deuses, tirem os deuses dentro de vocês. Os quais serviram nossos pais do outro lado do rio, no Egito. E sirvam a Jeová. E se mal parece servir a Jeová, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, observa que repito, deuses, 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 para nenhum tenha confusão daquilo que Deus proíbe. Sobre as imagens, não proíbe todas, só proíbe uma caça de imagens de deuses. Quando estiverem no outro lado do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, não somente tem o perigo de ter outros deuses, mas também aqueles que estavam com os povos estranhos. Porém eu e minha casa. E aqui está a decisão tomada, e a Igreja Católica tomou essa decisão. Eu e minha casa serviremos a Javé. E mais nada, só a Deus. Agora, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 20. Veja se é 25 aí, Luiz. Capítulo 7, versículo 25 de Deuteronômio, vem dizer que Deus manda destruir essas imagens. Quais? Da Virgem Maria? Dos santos? Não. Quais? Vamos ver. 25. Escuta. Aqui está as esculturas. Sabe o que são esculturas? Imagens de seus deuses. Coloque a lupa. As esculturas de seus deuses. As esculturas dos seus deuses. De quê? Dos seus deuses. De seus deuses. Não diz do dinheiro, da Virgem Maria, dos santos, não diz. De quê? Dos deuses. Queimarás no fogo. As esculturas e as imagens dos deuses. Veja só. De todo o coração. Todos os versículos que você me deu. Sua casa. Começa o Salmo 115. Busque. E você vai encontrar uma palavra clara. Ídolo. Ídolo. Ídolo não é uma imagem. Ídolo é um Deus falso. E o pecado de ter um Deus falso, esse pecado se chama idolatria, que é uma palavra composta por duas palavras. Ídolo vem de Deus, de um ídolo, que Deus proíbe. Falso, Deus falso. Latria, adoração. Adorar um Deus falso é um pecado. Porque Deus proíbe as imagens? Porque não diz imagem latria? Porque o Salmo, porque Isaías, porque tudo isso não diz imagelatria. Não diz imagelatria. O que diz é idolatria. Uma coisa é uma imagem e outra coisa é um ídolo. No Êxodo capítulo 32, versículo 4 em diante, o povo de Israel cometeu um pecado. Adorou uma imagem. Não era da Virgem Maria. Não era de um santo. Porém adoraram. Era um bezerro. Era um bezerro. Nós não temos, graças a Deus, nós não temos na igreja bezerro para adorar. Temos imagem de santos. Aqui cometeram um pecado de idolatria. E não era imagem de santo e da Virgem Maria, que não existiam. Era com a imagem de um bezerro. Quando adoraram. Quando disseram que era ídolo. Escutem. E Arão tomou das mãos deles e deu forma. Fez dele um bezerro fundido. Aqui está a imagem. Que não é pecado a imagem. De onde está o pecado?
Escute, escute, escute. Então disseram, coloque a lupa, aqui vem o pecado. Então disseram, Israel, estes são teus deuses. Outra vez. Israel, esses são teus deuses. Outra vez. Esses são teus deuses. É aí onde está o pecado. Idolatria. Quando eu acredito, Saul, que essa imagem da Virgem Maria, que é um deus, eu estou cometendo um pecado mortal. E você teria razão. Chama-se idolatria. Um deus falso. Porém, se eu tenho essa imagem como você tem na sua carteira, e não acredito que seja Deus, a imagem, essa estátua da Virgem Maria, não acredito que seja Deus. Se você diz que eu acredito, você está me caluniando. Veja os outros protestantes que pegam e ficam quebrando as imagens com ódio. Esse Deus não pode salvar, esse Deus é mentiroso, salve-se Deus, salve-se Deus. E quebra as imagens da Virgem Maria. Dizendo às pessoas que nós cremos que a imagem da Virgem Maria é um Deus. Pecado grandíssimo. Calúnia grande. Como vamos nós acreditar que essa estátua é um Deus? Então por que nós temos? Porque resulta que nas origens do cristianismo, a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, as imagens traziam uma mensagem, um ensinamento. Inclusive, há templos onde está cheio de imagens na história da salvação. História com imagens. Não é escrito que as pessoas não sabiam ler. Então, as imagens eram que davam ensinamento. As imagens falam mais que 1000 palavras. E isso não há nenhum problema. O que Deus quer é que eu e você não adoremos outro Deus. E nós católicos, deve saber, Saul, os católicos, nós católicos, cremos num só Deus. Cremos em um só, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso nós confessamos, sim, isso nós confessamos. Porém, há muitas pessoas que nos caluniam e dizem, não, eles têm muitos deuses. Por que dizem mentiras? Se a mentira é do diabo, por que dizem mentiras? Nenhum católico, pergunte a qualquer católico que está aqui está a prova. Você vai acreditar que a imagem da Virgem Maria é Deus? Você vai ter a resposta. Segundo João capítulo 4, versículo 23 em diante, Jesus Cristo disse claro, ele é mestre. Ele disse, Deus é Espírito. Vamos escutá-lo. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas desde agora, em diante, os verdadeiros adoradores hão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e tais adoradores o buscam para adorar. E os que adoram a Deus em espírito, é necessário que o adorem. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, disse, a adoração não é algo externo. A adoração não é algo visível. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E se é em espírito, como um protestante pode se dar conta do que eu estou adorando? Se é em espírito. É que você está adorando a imagem da Virgem. Como vai saber vocês? Se os adoradores fazem em espírito. Em verdade. Não, eu estou vendo que estou arrodeado de imagem. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E se é em espírito, como você vê o espírito? Como você vai ver? Deixa eu chegar aqui perto da imagem. Deixa aqui, perto da imagem da Virgem Maria. Eu me ajoelho. Eu me ajoelho diante da imagem. Eu acredito dentro de mim que é uma imagem da Virgem Maria. Com respeito. Eu me chego a ela. E coloco a minha mente não com a imagem. A imagem me leva para cima, para o céu.
Você fala falando no telefone, por vídeo chamada? Ao falar por vídeo chamada, você não está falando com a imagem que está no telefone. Você está falando com a pessoa que está nos Estados Unidos, porém você tem a imagem aqui. Os católicos, quando nós falamos com a Virgem Maria, não falamos com a imagem. A imagem simplesmente é uma videochamada. Vejam. Certamente você pode dizer, não, eu não uso videochamada. Eu uso chamada. Veja, Saul, você pode chamar. Sem videochamada. Sem ninguém. Gosta da imagem? Alô, mamãe? Alô, mãe? Como estás? Como está acontecendo? Não tem imagem. Mas você está falando. Isso chama orar sem imagens. Como sei vocês. Porém, nós católicos queremos por videochamada. Olá, como estás? Videochamada. É o mesmo que você está chamando. Somente. Aqui tem a imagem e você não. Estou falando com minha mãe. Quando nós na igreja católica temos as imagens, é porque as imagens vão ensinar com quem eu estou falando. E quem é essa pessoa? Me translada ao céu. Querido Saul, de coração lhe digo, nós católicos não temos outros deuses. Nós não. Nós temos, se você diz, por exemplo, Salmo 115 que vocês ensinam, tem boca e não fala, olha e não vê. Não era da Virgem Maria. Não tinha a Virgem Maria, nem tinha nascido nesse tempo. Não era dos santos. Não existiam santos. Se você vê, analise que diz ídolos, ídolos dos pagãos, os deuses. Tem boca e não fala. Que classe de Deus é essa? Que classe de Deus é essa? É um Deus que não faz nada. Um Deus morto. Se é um Deus que não tem vida e você está acreditando nesse Deus, tonto, como vai acreditar nesse Deus, desses deuses? Se nós cremos que isso é um Deus, você teria razão. Porém, nós não cremos nesses deuses. E que veja o mundo inteiro que nenhum católico ensina que Maria é deusa. Veja o mundo inteiro que nenhum católico ensina que a imagem de Maria do Santo é Deus. Portanto, não temos ídolos, deuses falsos. Cremos que são imagens que não representam o céu. Com amor e carinho eu lhe expliquei. Não para que você acredite, para que vejam. Porque temos. Obrigado por sua pergunta. Aqui nós finalizamos. Vamos finalizar. Manuel e Saul. Obrigado por estar aqui para nós. Lhe peço perdão se em algum momento algumas pessoas não fizeram caso às normas e ao que nós falamos. Temos que respeitarmos. Peço perdão porque isso não é correto. Sempre há pessoas, e deixo eu dizer, que ensinam coisas diferentes. Aqueles ali eram protestantes, da igreja de vocês. E fosse eu se tornaram católicos. Acho que vai continuar, viu? Porque está na metade do vídeo agora. Ele está falando de debates com pessoas que são pior do que protestantes. Ele está pedindo perdão por essas pessoas que não respeitaram na hora que o pastor estava falando, né? Vocês viram no outro vídeo que eles vaiavam o pastor da ponta da mesa, né? Sai, Manuel. A minha intenção não é ver vocês sofrer. Ou por humilhar vocês. Ou por outra coisa. Ou a falta de caridade para convosco. Minha intenção é que seja uma vez na vida, no dia que vocês morrerem, ou alguém chegar
Vocês mostram a verdade y ustedes tengan la opción e vocês têm a opção a entender por qué de entender porque os católicos ensinamos isso, isso e aquilo. E não persiga os católicos. Disse e repito. conviertan o no se conviertan, Se vocês se convertendo ou não, mi trabajo, isso não é meu trabalho. trabajo del Espíritu, É o trabalho do Espírito Santo. trabajo es Meu trabalho é explicar la explicar a palavra de Deus. De mi lado ustedes Do meu lado, vocês viram. si se van heridos porque les he dicho la verdad, Se estão feridos, magoados, porque escutou a verdade. Mas não se deixem enganar. Mostrei com capítulo, versículo. Comprovei com isso na Bíblia. Enganado você não vai. Ferido sim porque vocês... Porque a verdade não peca, quem disse a verdade. no solo hiere, salva. Salva. Porque a verdade salva. Leva a salvação. Peço perdão por algum erro. Ou se eu feri vocês em alguma coisa. Espero que ustedes Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. y termino con esta cita. Termino com esse versículo. Gálatas 4, Gálatas 4:16. espero que Espero que vocês consideren su não enemigo, me considerem seu inimigo, porque disse a verdade. escuche Escrito como como dice Pablo, diz Paulo 4, Gálatas 4, versículo 16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad. Se fizerem meus inimigos, pode dizer a verdade. Me he hecho, pues, vuestro enemigo Me fiz vosso inimigo por dizer a verdade. Paulo está dizendo, quando diz a verdade, as pessoas que não estão dispostas a aceitá-la, pode ter como um inimigo. Foi Paulo que disse. Me transformei em seu inimigo por dizer a verdade. Eu peço perdão se vocês me têm como inimigo, porém a verdade é a verdade e deve dar fruto. E aqui saiu a flor da verdade, porque vocês têm olhos para ver e ouvido para ouvir. E vocês também. Saul. Ali está os vídeos no YouTube, Padre do Estouro. Pode buscar na sua casa, analisar. Em qual momento eu te ofendi, em que insultei. E ver os versículos que te dei. Analise os argumentos que vocês deram. Analise os argumentos bíblicos que eu dei. E vocês verão que o Padre Toro não faltou a respeito. Que prega a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Daqui agora em diante só vai ser esse mesmo no vídeo. Dublemos 36 minutos, né? Lembrando, se inscreva nesse canal. Estamos trazendo dessa maneira. Uns reclamam porque não escuta a voz do padre. Às vezes aparece um vídeo que dá para escutar a voz do padre. Quando você coloca na sua Smart TV no 100, você escuta a voz do padre, né? Quem assiste pelo smartphone, talvez não dê para escutar a voz do padre. Então, Deus abençoe a todos.